Fala pessoal, beleza? Esse vídeo eu quero trazer para vocês aqui uma dúvida que surgiu de um aluno de como você entende no demonstrativo de fluxo de caixa histórico de uma empresa, o que que a variação de dívida de longo prazo e curto prazo, tá? Perguntou para mim assim, pô Ricardo, em qual demonstrativo eu olho isso? Como é que eu consigo olhar no fluxo de caixa o que que ele está pagando de longo prazo versus curto prazo, tá? Então, essa é uma pergunta que você consegue responder olhando pro balanço de uma empresa. Tá? Às vezes, para quem talvez está mais no começo, não é tão claro isso, mas nesse vídeo eu vou esclarecer esse ponto aí para vocês. Tá? Então, quando a gente está olhando para a dívida, o que mais importa é você olhar a expectativa. Tá? Até estou com um modelo aqui aberto, então esse é o modelo dele. Inclusive, tem algum erro porque não está fechando aqui, então tem que entender o que é esse valor aqui que não está fechando, tá? Mas isso não interfere aqui no que eu quero passar no ensinamento aqui desse vídeo. Quando a gente está olhando para a dívida, o que mais importa é a projeção dessa dívida, que basicamente vai ser o repagamento do cronograma atual, certo? E aí você vai ter que provavelmente fazer a empresa, enfim, rolar essa dívida ou tomar mais dívida, ou achar alguma outra forma de gerar caixa para fazer com que o caixa não vire. Tá? Então, isso é o mais importante na análise, que é o que? Expectativa daqui para frente. Tá? Mas tudo bem você também fazer essa análise histórica, tá? Só que isso não está em nenhum tipo de demonstrativo, porque assim, como eu até já falei em outras ocasiões, tá? Quando você tem uma dívida, parte no curto prazo, que é o que matura em até 12 meses, parte no longo prazo, acima de 12 meses, que seria no caso aqui. No caso de 2019, você tinha 80 milhões aqui no curto e 13 no longo, tá? Aí a pergunta dele é a seguinte, cara, como é que eu sei o quanto essa dívida aqui maturou do longo versus no prazo? No longo versus curto prazo. Então, como é que você faz essa conta? É bem simples. É só você olhar a variação. As variações do balanço nos contam uma história interessante, que é basicamente o que aconteceu com aquela conta. Isso é válido não só para a dívida, mas também para qualquer outra conta. Por exemplo, a conta que é mais fácil de entender, na minha opinião, é a conta contas a receber de clientes. Você tinha aqui, ó, no caso, você tinha o contas a receber. Pensa que não aconteceu nada numa empresa. Tá? A empresa, num ano, tinha 129 milhões aqui a receber dos clientes, não fez nada, ficou parada o ano inteiro. No ano seguinte, a gente olhou para o balanço e tinha 124 milhões aqui a receber. Qual que é a conclusão que a gente chega? Se tinha 129 milhões de recebível e no ano seguinte tinha 124, tá? de uma, de duas uma, tá? Ou o cara recebeu esses 5 aí, de 129 para 124, 5 milhões, virou caixa, ou esses 5 aí alguém defaltou e ele ajustou isso no balanço, mas assumindo que ninguém quebrou nem nada, assumindo uma operação normal, essa grana virou caixa. Então, como é que eu consegui descobrir isso? Só olhando a variação. Isso é válido para qualquer conta, incluindo a conta do endividamento. Então, como é que a gente pode fazer uma forma bem simples de fazer esse cálculo aqui? Eu quero saber como é que tá essas variações de curto e longo. Então, eu pego aqui, ó, curto prazo vai ser essa variação menos o ano anterior, tá? Ou seja, teve uma redução de 9 milhões, tá? De 80 para 71. Da mesma forma, no longo prazo vai ser isso menos isso. Então, só tem que ter cautela que é o seguinte, né? Você olha assim, quando você olha o curto prazo, você tem que sempre pensar o seguinte, normalmente, por exemplo, aqui tinha 80, aqui tinha 14, tá? Desses 14 é provável que uma parte desses 14, tem que entender o cronograma, tá? Mas uma parte desses 14 foi para o curto prazo, tá? Mas no caso aqui ele reduziu a parcela de curto e aumentou a parcela de longo, até olhando uma ótica de estrutura da dívida, ele até em tese parece que melhorou porque ele aumentou a exposição no longo e reduziu no curto. Tá? E eu posso replicar essa mesma análise aqui por lado, tá? E eu consigo ver exatamente a mesma coisa. Tá? Eu consigo chegar nessa conclusão aí de que, ó, em 21 o cara reduziu mais no curto prazo aqui ainda, tá? Foi para 55 e aumentou pro longo. Então, vamos até fazer uma conta aqui que é o seguinte, ó.
Vamos ver o total da dívida dele aqui. Então, a dívida aumentou. Então, ó, ele melhorou bem a situação dele, porque ele além de aumentar o valor nominal da dívida, ele botou a maior parte no longo. Então, isso também é um tipo de análise que é interessante, mas não quero perder o foco aqui, tá? Basicamente, a pergunta era como é que eu olho historicamente qual foi o impacto caixa, entre aspas, aqui, do curto e longo, tá? Porque eu estou fazendo assim? Porque quando você olha, por exemplo, o impacto aqui, por exemplo, aqui, ó, no longo prazo, isso aqui não quer dizer que ele repagou. O modelo ele é feito assim porque a gente mais para frente quer modelar curto e longo prazo, tá? Mas quando a gente olha para isso aqui, não quer dizer que esses 8 milhões aqui no exemplo, o cara pagou de volta para o credor, porque antes do cara pagar a dívida no longo, vira curto, tá? Então você tem outros vídeos nós falando sobre isso, tá? Mas para quem não está claro, tá? Antes do cara pagar a dívida do longo, ela vira curto. Então tem que ter cuidado para não fazer essa confusão. Aqui é um negócio mais que a gente chama de perfumaria, tá? O que é uma perfumaria? Você deixar um modelo bonitinho, tá? Então, para alguém olhar e ver, ah, beleza, foi assim que variou a estrutura da dívida historicamente, isso nenhum, nenhum demonstrativo da empresa vai mostrar isso para você, porque a empresa vai mostrar o que, que ela captou de dívida e o que, que pagou. Dane-se o que é curto, longo, enfim, a estrutura indifere aqui no histórico ali do fluxo de caixa da empresa, mas sob uma ótica de modelagem financeira, a gente pode olhar dessa forma. Inclusive é comum olhar desse jeito, tá? Mas, de novo, o mais importante aqui de tudo é o esperado. Cuidar para não se perder. Às vezes eu vejo muita gente se perdendo no histórico. Ah, mas não está batendo, meu Deus, e agora? E tem uma diferença que, obviamente, se é uma diferença relevante, e se tem uma diferença lá, diferença no outro dia o cara tá falando, ah, mas o lucro líquido tá diferente. Cara, o lucro líquido lá do DRE estava diferente desse lucro líquido, ó, que tem que ser o mesmo. Tá? Esse lucro líquido aqui estava diferente cadê o DRE? Tá aqui, ó, que é para ser o mesmo, tá? Tanto no modelo aqui quanto no demonstrativo da empresa. Ele falou, ó, tá diferente. Então, cara, tem que entender, será que você não olhou lá um lucro líquido ajustado no DRE e no fluxo de caixa, os caras estão puxando um sem ajuste? Será que teve algum tipo de representação depois nos demonstrativos que alterou isso? Então, assim, tem que entender o que está acontecendo para fazer uma análise que faz sentido, tá? Mas, de novo, o mais importante sempre vai ser a expectativa, obviamente fundado aí em premissas que façam sentido, uma análise de cenário, sensibilidade, enfim, todos os pontos que eu costumo falar aí para vocês, beleza? Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir, deixa um comentário, segue o canal. Abraço, até a próxima.